Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nosso casamento não ia bem. E quer saber? Não era por culpa minha. Pelo menos era o que eu pensava. Sabe o que era mais incrível? Estranho também. Nem fazia tanto tempo assim que a gente estava casado. Só 6 anos. Convenhamos, né? Não é tanto tempo para um casal chegar nessa condição. E olha, é com dor no coração que eu digo isso. Mas era mais pura verdade, porque era exatamente isso que eu sentia que tinha acontecido. O Ivan tinha perdido o interesse por mim. Não estava mais nem aí para mim. Nem para o nosso casamento. O modo dele de agir falava por si. Nós dois trabalhávamos a semana toda. Só nos víamos à noite. Eu, por exemplo, acordava mais cedo que ele, preparava o café, arrumava o nosso filho e deixava pronto para ir à escolinha. Depois me arrumava também para trabalhar e depois, no fim do dia, passava na casa da minha mãe para pegar o menino, já que era ela que ficava com o Claudinho, para mim, na escolinha. E só então íamos para casa, eu e o meu filho. Chegávamos por volta das 7h30 da noite, e dali 1 hora, mais ou menos, 1h30, o Ivan chegava. Ele saía do serviço e dificilmente ia direto para casa. Sempre dava uma passadinha no boteco que tinha ali perto de casa. Era um costume que ele tinha desde os tempos de solteiro. E por mais que eu tenha tentado, nunca consegui fazer com que ele parasse de frequentar aquele bar. Ele chegava, comia alguma coisa. Normalmente eu e o nosso filho já tínhamos jantado. E depois ele ficava ali mexendo no celular, ou então vendo TV. Quase nem conversava comigo. Naqueles últimos tempos, aliás, também quase nem dava mais atenção para o nosso filho. Para se ter uma ideia, ele chegou a comprar um tablet para o menino, para ele se distrair. Só para ele poder ficar ali de boa, tranquilo no canto dele, sem o menino ficar pedindo a sua atenção. Eu procurava me aproximar, puxar assunto, saber como tinha sido o seu dia. Ou então, às vezes, sentava do seu lado, procurava agradá-lo, fazer um carinho. Mas sabe quando a pessoa te olha assim como que querendo dizer, o que foi? A gente percebe quando está incomodando. Às vezes, olha, parecia que a gente tinha se tornado 2 estranhos dentro daquela casa. De tão fria que estava a nossa relação. Tinha noite que eu tenho certeza que a gente não trocava uma palavra. Ele chegava e só falava aquilo. E aí? Era o cumprimento que ele me dava. E aí? Não havia mais conversa, não havia diálogo. Ele preferia ficar com o celular na mão, vendo sei lá o quê, TikTok, ou então assistindo algum programa na televisão. Isso quando não era dia de futebol na TV, né? Porque quando tinha futebol, ele chegava a se irritar se alguém chegasse perto. Tudo era menos importante do que o jogo dele na televisão. Olha, foi uma mudança assim muito radical. E quando eu digo que ele perdeu o interesse por mim, é porque até na cama as coisas mudaram entre nós. Lá no começo, a gente fazia amor 4, 5 vezes por semana. Era quase todos os dias, todas as noites. Só que agora, era uma vez a cada 10 ou 15 dias, se tanto. Ele já nem me abraçava na hora de dormir. Deitava, ficava ali no canto dele, não fazia um carinho, não contava alguma coisa acontecida durante o dia. Se eu não puxasse assunto, ele não falava. E se eu puxasse, ele falava uma palavra ou duas, se tanto. Olha, eu sentia tanta falta daquela nossa intimidade do começo. Imagina como eu me sentia quando procurava por ele na cama
E ele se encolhia todo. E depois ainda falava: o que você quer? Sossega, mulher. Eu tinha certeza que ele tinha perdido completamente o interesse por mim. E como eu já disse, seu modo de agir falava por si. Se tivéssemos 20, 30 anos de casados, daria para entender. Só que, meu Deus, 6 anos é muito pouco para o marido perder completamente o interesse pela esposa, ou vice-versa. Principalmente depois daquele nosso começo, que foi completamente diferente disso. Olha, eu não vou mentir, viu? Cheguei a pensar que ele pudesse ter arranjado outra mulher na rua. Qual é a primeira coisa que a gente desconfia? E quando comecei a pensar nisso, passei a me torturar. Só de pensar que ele realmente pudesse estar tendo um caso com outra mulher na rua. Eu sempre cheirava suas roupas antes de colocar na máquina para lavar, para ver se sentia algum perfume diferente. Procurava indícios de, sei lá, que me mostrassem que... Ou que de repente eu estava enganada. Ele não tinha outra mulher coisa nenhuma. Mas sabe, era o máximo que eu fazia. Nunca encontrei nada. Se ele estivesse mesmo fazendo alguma coisa de errado, estava fazendo muito bem feito, muito escondido. Volta e meia, eu me queixava para minha mãe. Não só para ela, para minha irmã também. Às vezes, me abria com alguma colega de trabalho e olha, todas elas, minha mãe, minha irmã, colega de... todas pensavam exatamente o mesmo que eu. Que era muito pouco tempo para o marido perder completamente o interesse pela mulher. Sabe, eu segui os conselhos da minha mãe. E fazia isso também por iniciativa própria. Tinha noites, por exemplo, que eu usava assim, botava uma roupinha de dormir diferente, mais sensual, só para ver se a gente saía um pouco daquele marasmo. E olha, às vezes até funcionava. Mas quase sempre ele nem olhava direito para mim. Nem notava que eu estava usando um conjunto de rendo, uma camisola transparente. Simplesmente mandava apagar a luz. Ele estava com sono. O fato é que, de algum tempo para diante, tinha se tornado rotina eu pegar o Claudinho e irmos lá para a casa da minha mãe. Passávamos o resto do sábado lá, ou então o domingo. Às vezes, o Ivan nos levava. Só que naqueles últimos tempos, nem isso ele fazia mais. E mesmo que a gente resolvesse dormir lá mesmo, na casa da minha mãe, ele não se importava. Era um desinteresse total. Teve um sábado que eu fui ao chá de bebê da filha da vizinha da minha mãe. Naturalmente levei meu filho junto. Fomos de ônibus. E a minha ideia, desde o começo, era dormir lá na mãe mesmo. Inclusive, quando saí de casa, deixei o Ivan avisado. E tinha uma outra prima minha, Valéria, que estava ali na mãe e que também ia participar do chá de bebê. Tínhamos crescido juntas, eu e essa minha prima. Feito bagunça no nosso tempo de adolescência. Ao contrário de mim, ela continuava solteira. E depois que terminou o chá de bebê, que voltamos lá para casa da mãe, ela ficou na minha cabeça botando pilha pra gente ir num karaokê que tinha ali perto. Eu falei, imagina, Valéria, não posso, né? O que o Ivan vai dizer se souber? Falei assim, até porque, depois que me casei, nunca fui a lugar nenhum sem o meu marido. Só que minha prima balançou a cabeça. Ué, não foi você mesma que disse que ele não te dá a mínima? O pior é que eu tinha mesmo comentado com ela. Eu e a minha boca grande. O fato é que apesar da situação que eu vivia em casa, não sei, eu não achava certo fazer aquilo. Imagine, deixar meu filho na casa da mãe e ir me divertir num karaokê.
E tudo sem o meu marido saber. E olha, para ser sincera, eu realmente nem estava afim. Por mais que meu casamento estivesse daquele jeito, eu achava que não tinha esse direito. Por mais que não fosse fazer nada de errado, só fosse sair com a minha prima ou com a minha irmã para me divertir um pouco, coisa que eu já não fazia há muito tempo. Só que nisso, minha irmã também começou a botar pilha. Vamos sim, Edna. Eu também vou. Mas e se o Ivan brigar comigo, Regina? Ele não vai brigar com você, sua tonta. Aliás, ele nem vai ficar sabendo. No fim, elas me convenceram a ir lá, pelo menos um pouco. Falei que não ia ficar muito. Na verdade, só fui porque a mãe também achou que não tinha problema nenhum. Que eu devia mesmo me divertir. Até porque sabia que eu tinha juízo, né? De mais a mais, a minha irmã estaria do lado. Minha irmã é minha prima. Sabe? Para me protegerem, se fosse o caso. Ela, minha mãe, ficou cuidando do Claudinho. E nós três fomos juntas até o karaokê. Olha, eu sinceramente não lembrava da última vez que tinha saído para me divertir. De tanto tempo que fazia. Depois que me casei, eu acho que o Ivan só me levava para sair assim no primeiro ano, antes de eu engravidar. Já estava tão acostumada com aquela minha vidinha sem graça, de dona de casa, de mãe de um menino de 5 anos, sem contar que ainda trabalhava fora. Não era fácil conciliar tudo. De modo que eu já tinha meio que me conformado com aquela vida. A única coisa com a qual eu não conseguia me acostumar era aquela mudança do Ivan. A sua indiferença, sua falta de carinho, de atenção. E olha, não é que eu me diverti? Como aquela saída me fez bem. Foi só quando estava lá que eu percebi que estava realmente precisando de diversão, de rir, ouvir música, conversar com alguém. Só que teve uma coisa. Pelas tantas, 2 amigos da minha prima chegaram no karaokê. E eu senti que um deles cismou comigo. Esse rapaz, inclusive, sabia que eu era casado. Até porque eu falei. Sem contar que eu estava usando aliança, né? No dedo. Mesmo assim, ele ficou ali do meu lado, puxando assunto, jogando charme. Não vou ser hipócrita. Gostei do jeito dele. Era um cara charmoso, tinha lá o seu encanto. Só que, naturalmente, não me senti muito bem. Imagine, mesmo sabendo que eu era casado, ele começou a me paquerar, jogar charme. De qualquer maneira, aquele final de semana passou. Até que no domingo seguinte, fui almoçar, adivinha onde? Na casa da minha mãe com o meu filho. E a minha irmã começou com aquela conversa. Olha, eu conversei com a Valéria ontem. Ela falou que aquele amigo dela, o Marcelo, não para de falar de você, viu, Edson? Ai, Regina, vai começar com isso? Vai começar com... Só tô dizendo que ele não para de falar em você. A Valéria já tinha me ligado durante a semana para me falar desse rapaz. Inclusive, segundo ela, ele tinha pedido o meu número. E ela perguntou se podia passar para ele. Mas eu pedi que ela não fizesse isso. Imagine. Fiquei até pensando em como seria. Eu lá em casa, cuidando do meu filho, meu marido ali do lado, e de repente esse rapaz começa a me ligar, mandar mensagem. Por mais que o Ivan andasse me tratando daquela forma, claro que ele não ia gostar. Ia querer saber quem estava ligando. O detalhe foi que a minha irmã começou a sair com aquele outro amigo da nossa prima. E o Marcelo, aquele que tinha ficado cheio de interesse por mim, não parava de falar no meu nome, de perguntar coisas
a meu respeito. Olha, eu não vou mentir, viu? É sempre bom a gente saber que tem alguém interessado, que presta atenção na gente. Só que, puxa vida, minha situação não era ideal, né, para esse tipo de coisa. E por mais que meu casamento andasse mal, e andava, eu não teria coragem, né, enfim. Só que teve um domingo que, só para variar, eu estava ali na casa da minha mãe com o meu filho, e depois do almoço, quem chegou? Aquele carinha que estava saindo com a minha irmã. Só que eles não chegaram sozinhos. De repente, eu vi o Marcelo entrando pela porta também. Detalhe: minha mãe tinha saído com a vizinha dela e levado meu filho junto, de modo que estávamos apenas nós duas ali, eu e a Regina. Olha, eu até tentei, mas não tive como escapar e ficamos ali conversando, nós quatro, na garagem. Eu, a Regina e os dois rapazes. O Marcelo, eu já esperava que isso acontecesse, ficou de olho em mim, puxando assunto o tempo todo. E se eu disser que não fiquei perturbada, estaria mentindo, porque, repito, não dava para negar que era um rapaz bonito, charmoso. Ele não fazia nem questão de esconder que estava afim de mim. Olha que situação, viu? Pelas tantas, ficaram botando pilha pra gente dar uma voltinha de carro, ir até o parque. Eu sabia que a minha mãe só ia voltar com o Claudinho mais pro fim do dia, 6:30, 7 horas. E de tanto que a Regina insistiu, no fim acabei me rendendo. Entramos no carro, a Regina foi na frente com o Flávio e eu fui ali no banco de trás com o Marcelo. Ele sentou assim, bem pertinho de mim. Ele se aproximava e eu dava um jeito de ir mais pro canto. Mas logo ele encostava em mim de novo. E o tempo todo conversando, puxando assunto, me elogiando, querendo saber da minha vida. Olha, que situação complicada, viu? Em casa, eu tinha um marido que não dava a mínima para mim. Me tratava do jeito mais frio que se possa imaginar. De repente, aparece alguém na tua frente que não para de te elogiar, de falar coisas bonitas e se mostra interessado por tudo que dizia respeito a mim e a minha vida. Como que uma mulher, numa condição dessa, não vai se sentir, sabe, emocionada, mexida, sei lá? Que mulher que não gosta de receber atenção? Passamos a tarde toda naquele parque. Mas eu juro, não aconteceu nada demais entre a gente. Nada. Apenas conversamos. Mesmo assim, repito, me senti muito estranha, confusa. Tanto que mesmo sabendo que não devia, ele insistiu e eu acabei lhe passando o meu número. E depois que voltamos para casa da minha mãe, ele conseguiu, juro, foi sem a minha permissão. Juro que foi. Eu estava distraída. Ele conseguiu me roubar um beijo na boca. Foi assim, um beijo meio de raspão. Deu uma certa confusão quando a gente foi se despedir. E aconteceu aquele meio beijo, digamos assim. Foi uma coisa bem à toa. Mas só eu sei o impacto que teve em mim. Principalmente porque depois ele mandou uma mensagem. Não vou me contentar só com esse beijinho. Eu ainda vou querer um beijo de verdade, viu? Olha, com o tempo, por conta de toda aquela indiferença do meu marido, a verdade é uma só. Comecei a cair na conversa do Marcelo. Um dia, ele mandou flores lá no meu trabalho. Quis saber onde eu trabalhava,
falou que era só por curiosidade, aí descobriu o endereço e me mandou aquele buquê. Olha, eu comecei a tremer quando vi aquele arranjo. E mais ainda quando vi que tinha sido dele e não do meu marido. Bom, o Ivan jamais ia me fazer uma surpresa daquela. Mandar flores por meu trabalho. E isso, não posso esconder, só serviu para deixar minha cabeça mais confusa ainda. Depois das flores que me enviou, ele ficou insistindo para a gente almoçar junto. E de tanto insistir, um dia acabou acontecendo. É como dizem, né? Água mole em pedra dura. E nesse dia, tudo foi acontecendo. Até que aquele momento que eu tanto temia. Lembro que quando a gente foi se despedir, ele encostou, assim, mas bem suavemente, sua boca na minha. E eu não consegui me desvencilhar. Simplesmente deixei o beijo acontecer. E dessa vez foi beijo mesmo. E esse beijo me incendiou. E depois disso não consegui pensar em mais nada. Antes que alguém me condene, eu pergunto, eu faço esse exercício de quem no meu lugar. É uma espécie de desabafo que eu faço. Quem no meu lugar, vivendo o que eu vivo, sem receber carinho do marido, tratada com indiferença, conseguiria resistir? E olha, eu até tentei. Mesmo depois daquelas flores, daquele beijo. Fiz tudo para evitar. Só que no fim, ele acabou me conquistando. Despertando tudo o que hoje sinto por ele. Que é uma coisa que eu não consigo nem definir ainda. Juro que não queria trair o meu marido. Aliás, nunca imaginei que tivesse coragem. Só que no fim, a necessidade, o desejo, a falta de atenção, tudo isso falou mais alto. E quer saber? Não digo nem que era paixão. Porque o que me motivou a me entregar para o Marcelo foi apenas isso. Carência, desejo e, de certo modo, um pouco de solidão. Eu me sentia tão solitária lá em casa. Mesmo dividindo a mesma cama com o meu marido, já que ele não estava nem aí para mim. Antes de escrever essa carta, eu sei. Eu já fiquei imaginando. Vão me atirar pedras. Vão me condenar. Parece até que eu já estou ouvindo. Eu pensei em tudo isso. Parece até que eu já estou ouvindo. Não dá mais com o marido? Por que não separa? As pessoas, quando estão de fora, acham que tudo é fácil, né? É decidir e fazer. Mas quem passa pelo que eu passei e continuo passando, sabe que não é assim. Não é tão simples. Quem nunca errou nessa vida? Não quero nem me justificar. Mas uma coisa eu digo, não é fácil viver sem a atenção daquela pessoa que mais devia notar que você existe, que devia te dar carinho, amor, conversar com você. Será que é tão difícil para um marido conversar com a esposa? Nem que seja um pouquinho. Vou repetir, não estou querendo me justificar. Eu só estou explicando. Tenho consciência de que não é a coisa certa a fazer. Posso até me arrepender mais tarde. Mas a verdade é que mesmo tendo feito de tudo para não cair nessa encruzilhada, acabei não resistindo e acabei fazendo aquilo que eu imaginei na minha cabeça que jamais iria fazer. Pois fiz. Sou de carne e osso, errei e repito. Atire a primeira pedra quem pode falar de mim.
Foi o apelo da minha alma, que se sentia solitária, e também do meu corpo, que ansiava por um carinho, pela emoção de saber que é amada. Gosto do Ivan. Sabe, no fundo, não quero me separar dele. Apesar de tudo, é meu marido, pai do meu filho. Não quero o fim da nossa família. Por outro lado, mesmo sabendo que corro o risco de levar meu casamento à ruína, chegou uma hora que eu resolvi me aventurar. Me permitir viver essa loucura. Essa espécie de paixão que sei lá se é paixão ou se é só carência afetiva mesmo. Se esse é o único jeito de me sentir desejada, o que eu posso fazer? Ninguém vive sem amor uma vida inteira. Chega uma hora que a gente não suporta. Solidão, falta de atenção. Vou repetir pela milésima vez. E quem quiser não acreditar, que não acredite. Tô nem aí. Não fiz só por prazer ou pra... Fiz porque estava precisando me sentir viva. Fiz porque precisava de alguém olhando para minha cara e dizendo que eu existo. Sei que no fim posso pagar caro, mas quer saber? Chega de me arrepender por aquilo que eu nunca fiz. Mesmo que no fim eu me dane, vou viver essa história. Para resumir, mesmo correndo todo o risco, pode escrever que eu assino embaixo. Eu vou pagar para ver.